né? Você está fazendo um trabalho muito legal falando de medicamentos, e eu acho muito bacana, porque assim, os pacientes vêm com essa demanda, às vezes, sabe o que acontece, né, de passar numa consulta e ser diagnosticado numa sessão de 10 minutos, e daí essa medicação às vezes não funciona e a pessoa não consegue voltar no médico, então é legal as pessoas terem essa informação de qualidade também, sabe? Até porque, assim, quando a gente fala de transtorno bipolar, que é o nosso assunto dessa live, né? Consultas de 10 minutos, a não ser que o paciente esteja no episódio maníaco, claro, né? Já internado no hospital, não tem nenhuma chance de dar o diagnóstico, né? Não tem nenhuma chance de dar o diagnóstico correto, né? Mas eu acho que valeria a pena também a gente explicar um pouco o que é isso, né? De transtorno bipolar, né? Porque nem todo mundo sabe exatamente o que é, né? Quais são os sintomas que tem no transtorno bipolar, né? Sim, exatamente. Quer falar? Eu falo, pode. Vamos falar junto. Pode falar um pouco que eu falo depois. Tá. Bom, o transtorno bipolar, ele basicamente são sintomas que são divididos, depois a gente vai falar do tipo 1 e do tipo 2, que tem uma pequena mudança, mas são divididos numa fase depressiva maior, que é a pessoa com sintomas muito parecidos com a depressão, na verdade, sintomas da depressão, então ela não tem energia nem mental nem física, então dificuldade de concentração, física, ela não tem vontade de fazer as coisas, pode apresentar uma apatia ou angústia, então mesmo coisas que ela gostava de fazer, ela não sente mais prazer. Então, às vezes, você amava, sei lá, jogar bola ou assistir um filme no cinema, nem isso você quer mais fazer, ver as pessoas que você gosta, interagir. Também afeta sono, alimentação, então essa fase da depressão, né? A pessoa pode também sentir muita culpa, se sentir inútil, enfim, esse sentimento que dependendo do quadro, a pessoa pode até ter ideação suicida, né? Dependendo da gravidade. E intercala com o episódio maníaco, né? Que a gente fala que é parecido com uma euforia. Então, essa pessoa, ela pode se sentir grandiosa, tem muita energia. Daí, nesse caso, os pensamentos são rápidos. Então, é difícil ela focar numa coisa. Também tem gente que às vezes confunde essa fase com hiperatividade. Então, é uma questão. Exatamente. Então, a pessoa não consegue focar o pensamento em uma coisa. Os pensamentos são muito rápidos e como ela tem uma energia grande, ela tem dificuldade para dormir. Então, é uma fase de muita euforia. Nessa fase, ela pode ficar impulsiva. E quando a gente fala que tem dois tipos da bipolaridade, né? O tipo 1 intercala, então, entre a mania e essa depressão. E o tipo 2 é uma hipomania e a depressão. Então, essa hipomania seria essa euforia um pouco mais leve, né? Mas eu vou deixar o doutor explicar também. E aí tem algumas coisas importantes, né, para diferenciar, né? Porque depressão, se a pessoa tem depressão, não necessariamente é bipolar, né? Mas existem algumas coisas que acontecem durante uma depressão que leva a gente a desconfiar que aquela depressão ali é bipolar e não unipolar. Observa que é uma desconfiança, não é uma certeza, né? Que tipo de característica numa depressão leva a gente a desconfiar, opa, talvez seja bipolar e não seja unipolar, né? Uma pessoa que ganha peso ao invés de perder na depressão. É um sinalzinho, uma peça do quebra-cabeça. Uma pessoa que tem a depressão pós-parto. Uma pessoa que tem um tipo de depressão que seja psicótica, ou seja, ela começa a ter psicose, né? Observe que isso não é certeza, só porque a pessoa teve isso não é certeza que ela vai ser bipolar, não, né? Mas isso são pequenos quebra-cabeças que vai dando pra gente, né? E agora uma peça de quebra-cabeça essencial. Uma pessoa que tem um histórico de várias depressões, e aí ela começa a usar o remédio ou não funciona, o antidepressivo ou funciona um pouco, daqui a um tempo para de funcionar, aí muda de remédio. Aí usa o remédio, funciona um pouco, para de funcionar, aí muda de remédio, né? Tem pessoas que chegam no consultório, por exemplo, eu já peguei várias pessoas assim, que já usaram 10 antidepressivos, todos os antidepressivos que existem, né? E o psiquiatra falando que era um caso difícil, né? Não é difícil, é que eu estou tratando errado a pessoa, ela não é depressão, ela é depressão bipolar, né? Então não é com antidepressivo que vai melhorar, né? Essas são algumas características que dá para a gente começar a imaginar que talvez aquela depressão ali não é unipolar, ela é bipolar, né? E uma outra que você disse que é importante de lembrar, que é a tal da depressão mista, né? Que funciona como, né? A depressão clássica é essa que você terminou de contar bem certinho, né? Que é o quê? A minha energia está para baixo, eu estou lento, é o que todo mundo espera, né? Meu pensamento está lento. Isso é depressão clássica, né? Melancólica e tudo, né? Vai ter um tipo de depressão onde o meu humor está ruim, eu estou triste, ao mesmo tempo a minha energia está alta, né? Aí o que era tristeza se transforma em desespero, né? Aquilo que era simplesmente algo que eu estava para baixo, agora eu estou agitado, mas eu não tenho lugar para ficar, porque está tudo ruim, né? Aí eu crio eu sempre digo, o pior dos mundos, o meu humor está péssimo, eu estou para baixo, e eu estou com aquela energia para cima, né?
e eu crio esse pior dos mundos. Aí é uma depressão super sofrida, né? Desesperada, assim, né? Essas são algumas questões em depressão que a gente pode desconfiar. Porque imagina, a pessoa chega lá, na maioria do tempo, o bipolar vai estar em depressão, ele não vai estar para cima, né? Existem algumas pessoas que é o contrário, que não tem depressão, que só tem a parte para cima. E aí a genética explica, em geral, quem só tem fase para cima de mania é porque na família tem pessoas que só têm fase para cima também, né? Mas em geral, você vai encontrar ela deprimida. E aí que é a dificuldade do diagnóstico, que a gente tinha conversado, né? Exatamente. Porque, em geral, quando ela tá nessa fase de euforia, ela pode se sentir bem, né? Pode ter uma, como eu vou dizer, uma desestruturação da vida dela em gasto, no trabalho, no estudo, nas relações, mas às vezes ela se sente bem com aquilo, né? Com aquela forma de pensar, agir. Então, às vezes ela não procura, às vezes não, na maioria das vezes ela não procura tratamento nessa fase. Acaba, como o doutor falando, procurando na fase da depressão. E daí isso que ele falou é muito legal, porque é um quebra-cabeça mesmo que a gente vai fazendo. Até quando trabalha com avaliação, né? E o interessante é que às vezes alguns pacientes reclamam. Ah, eu fui no médico e ele não fechou o diagnóstico de bipolaridade. Mas é que às vezes é complicado mesmo, na primeira sentada, como dizem, tá esse diagnóstico, porque a gente tem que fazer esse acompanhamento. Então, a princípio, a pessoa tá ali, naquele quadro de depressão. Daí, como o doutor falou, você vê alguns sinais, mas você não fecha ali bipolar porque é depressão pós-parto, ou porque. Não, você fica com a anteninha acesa, ligada, né? Que é desconfiança. A gente vai reagindo à intervenção, tratamento, que a gente vai montando esse quebra-cabeça. São as outras partes do quebra-cabeça, vamos dizer assim, né? Então é comum para as pessoas que ficam angustiadas em não ter esse diagnóstico logo na primeira consulta, é comum que isso aconteça. Acho até que é sábio, né? E aqui o Luiz Gustavo, me parece, aqui no comentário, fez uma pergunta super interessante, que ele está falando que ele ouviu falar que a hipomania ou mania irritada, disfórica, é até mais comum que a euforia de alegria, né? Infelizmente sim, né, Luiz? É mais comum irritabilidade do que euforia e alegria, né? Porque com a euforia e alegria, pelo menos a pessoa aproveita alguma coisa, né? Dependendo da gravidade disso, é claro, né? Mas a irritabilidade é até mais comum, infelizmente, né? E você trouxe uma coisa super interessante, né, Tami, que muitas vezes o diagnóstico é até impossível no primeiro momento, né? Existem pessoas que vão chegar com quadro de depressão clássica, unipolar, e aí o médico, e quando o médico ou o psicólogo vai perguntar, ele não fala que teve hipomania anteriormente, né? Ou porque não lembra, porque esses episódios são, como você disse, né, que até prazerosos, às vezes produtivos, né? Ou a pessoa simplesmente não lembra mesmo que teve isso, né? É difícil de lembrar como eu estava 3 anos atrás, imagina 10 anos atrás, né? E aí não dá para fazer o diagnóstico a não ser pelo segmento, né? Mas muitas vezes tem como, mas aí eu preciso fazer uma história, uma anamnese certinha, né? Eu preciso buscar, tem transtorno mental na sua família? Porque transtorno bipolar vai ter transtorno mental na família, né? Esse daí é uma dica importante para ter o diagnóstico. Não existe transtorno bipolar que eu sou o único bipolar na família. Isso aí não existe, o diagnóstico está errado, né? A genética é muito forte, vai ter um monte de gente com transtorno de humor ou transtorno de ansiedade junto aí, né? Fazendo. Tem gente que acha que assim, eu tive um paciente que falou: mas meu pai e minha mãe não são bipolares, então não tem como eu ser. Então não é isso, né? Quando a gente fala, a pessoa interpreta, então meu pai, minha mãe, ou minha mãe tem que ter tido. Não é isso que o doutor está falando. Isso é importante, né, Tam? Porque muitas vezes as pessoas, e é óbvio, né, ninguém precisa estudar psiquiatria, né? A pessoa é leiga e não entende disso. Eu também não entendo nada de motor de carro, não entendo nem como funciona, né? Mas muitas vezes a gente tem que entender que é um espectro. O que é um espectro? É igual o peso do corpo, por exemplo. Se eu estou com 10 quilos, é péssimo, né? Estou morrendo em cima de uma cama. Se eu estou com 250 quilos, também é péssimo para minha qualidade de vida, né? Se eu estou com 70, 80, nossa, tá legal para mim, né? Do mesmo jeito são os transtornos de humor, eles são um espectro, assim, né? Não existe uma separação clara, ou é isso ou é aquilo, não é bem assim, né? Muitas vezes a bipolaridade tem vários graus, né? E pode ser que a sua mãe tenha uma bipolaridade bem leve, que ela foi levando ao longo da vida, teve depressões leves, ou teve uma hipomania, que às vezes até ajudou, né? Ou pode ser que ela não tenha bipolaridade, mas ela tem ansiedade, ela tem toque, ela tem. Aí vai descobrir, vai sentar para descobrir, a tia e a avó foi internada, né, há muito tempo atrás, né? Uma coisa que eu faço muito hoje em dia é o quê, né? Quando me falam, não tem nada na família, eu falo, não, você vai sentar com a sua mãe e seu pai e não vai aceitar eles falarem que não tem, você vai perguntar um por um.
mas sai coisa demais, né? Ah, não, ele realmente tinha muito problema com bebida. Ah, não, esse realmente não sei o quê. E quando se pergunta, tem transtorno mental na família? Todo mundo fala, não, não, tem não, não tem não. Até porque vem na cabeça aquela imagem muito estigmatizada do transtorno mental, que é alguém que foi internado, ou alguém com esquizofrenia. Em geral, vem a ideia de alguém com psicose, assim, né? Muito forte, principalmente quando a gente pergunta para pessoas mais velhas. Por isso que isso é muito legal que você faz, eu faço isso também. Não, senta lá, dá uma perguntada, alguns comportamentos muito atípicos, né? Então, isso é bem bacana. Fizeram uma pergunta aqui, deixa eu só voltar um pouquinho. É, e eu ainda falo assim, dá uma pergunta. Eu falo assim, dá uma perguntada, mas pergunta duas vezes. Perguntar só uma vez vai negar. Firma a pergunta que vai sair. Exatamente, dá uma apertadinha. Costuma apresentar o diagnóstico de bipolaridade ou borderline para os pacientes em sessão enquanto uma psicoeducação? Então, Leandro, o que eu faço? Hoje, eu trabalho com uma equipe. Então, eu trabalho com a parte de avaliação e diagnóstico, e tem uma equipe que trabalha com a parte de psicoterapia, que trabalha dentro da terapia cognitivo-comportamental e faz a psicoeducação. Então, quando eu faço a avaliação, no final eu entrego um laudo. No laudo tá lá o diagnóstico, a conclusão do laudo, né? E daí eu converso com a pessoa, faço essa psicoeducação e encaminho para essa parte do tratamento. Tanto encaminho para psiquiatras, parceiros, né, para fazer principalmente essa parte medicamentosa. Na questão do bipolar é muito importante, outros transtornos também, né, mas para estabilizar o humor, enfim, e também para a parte de psicoterapia, porque os melhores, as pessoas sempre me perguntam, é melhor ir para o psiquiatra ou psicólogo? Gente, os tratamentos bons são complementares com esses dois conjunto. E aí tem uma questão importante também que ele disse, né? Quando é no transtorno bipolar, é claro que eu não vou ficar insistindo sobre isso quando a pessoa está em crise, né? Mas estabilizou aquela crise, a primeira coisa que eu vou fazer é dizer claramente o diagnóstico, falar, ó, você tem transtorno bipolar é isso e aquilo, porque a psicoeducação é essencial, porque é uma doença crônica, né? Ou seja, é para o resto da vida. E não só o paciente, eu chamo a família também, explico direitinho para a família, ó, o transtorno bipolar é isso e isso, né? Claro, com o consentimento do paciente, né? Você não vai chamar o familiar porque ele não quer, né? Por que isso é importante? Porque senão ele vai ficar bem, como a maioria das pessoas ficam bem. Daqui 2 anos, ele vai fazer o quê? Vai tirar o remédio. Eu estou bem, né? Se eu não souber que é uma coisa crônica, que eu preciso de remédio todo dia o resto da vida, a tentação de eu tirar o remédio é muito grande, né? E quanto mais certo está acontecendo o tratamento, maior vai ser a tentação de tirar, porque melhor a pessoa vai ficar. Daqui 5 anos, não, nem lembro o que aconteceu, para que eu estou tomando isso aqui, né? E não só isso, a psicoeducação é parte essencial do tratamento. Hoje mesmo a gente vai falar sobre formas de tratamento que não são a medicação e tem um papel super relevante. Só remédio, eu sempre digo, tratamento é igual uma cadeira com 4 pernas. O remédio é uma dessas pernas. Se for acreditar que só remédio, pronto, acabou, não funciona. Tem mudança de hábito, tem terapia, tem várias coisas para ficar bem mesmo, de verdade, né? Quando a gente trabalha, já vou até entrar um pouquinho nesse assunto, quando a gente trabalha com essa parte do tratamento e intervenção, trabalha sim com o paciente individualmente, mas em muitos casos a gente não só trabalha em conjunto com essa família, né, com psicoeducação, explicando o que é esse transtorno, como ele influencia na família, para que a família consiga entender de fato esses comportamentos, por que isso acontece, né? Isso ajuda muito no manejo. A gente, inclusive, auxilia oferecendo estratégias, como lidar, né? Isso pode ser feito até com pessoas do trabalho, enfim. Com certeza. Também indica psicoterapia individual para esses familiares, principalmente os familiares que convivem mais. Com certeza. Olha para esse familiar no sentido de, olha, essa estratégia é assim que você tem que lidar com fulano, tá? Só que a gente esquece as dores dessa pessoa, o quanto é difícil lidar com uma pessoa que tem um transtorno mental. Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim, muito próxima, que tem o transtorno de personalidade borderline, inclusive por isso eu me aprofundei em estudar esses temas. E quando a pessoa está em crise, é muito difícil. É um para toda a família, né? Então, enfim, são muitos comportamentos que agridem, que machucam. Sim, a pessoa não tá acontecendo uma dinâmica, mas mesmo assim a outra pessoa não deixa de sentir, né? Não dá para chegar e falar assim, ai, tudo bem, é porque ela tá numa crise, então não vou me magoar. Não, somos seres humanos. Então, acolher o familiar também é importante. Em alguns momentos a gente faz terapia em grupo com a família, quando necessário. Então, é um acompanhamento realmente multidisciplinar, e eu gosto muito da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, porque ajuda de formas muito práticas, diretivas e objetivas. E é o que tem mais evidência, né?
Tem mais evidência científica. E eu falo isso porque, assim, eu tenho um canal voltado para psicólogos, e daí quando eu falo isso, os psicólogos ficam mordidos, o Pô, pessoal do canais, querem me matar quando eu falo isso. querem me matar. Já recebi, assim, críticas absurdas, mas é que assim, poxa vida, se a gente sabe que tem uma coisa que cientificamente estão comprovando que está funcionando, que tem uma maior eficácia, por que, que a gente vai usar, né, a outra coisa? Não estou dizendo que não ajude a psicanálise e a Gestalt, mas assim, a gente tem que oferecer coisas práticas, estratégias, às vezes treinos de certos comportamentos, né? Então, se a pessoa tem um comportamento muito disfuncional, ainda que seja por causa da bipolaridade ou do transtorno borderline ou qualquer coisa, vira um hábito. Então, a gente precisa trabalhar, às vezes, com treinos para alterar esse comportamento para um comportamento mais saudável. E isso é super importante. Mas uma coisa, também, que quanto mais no consultório eu fico, mais eu estou ficando cético, é com transtorno de personalidade puro, viu? Muito cético. Existe? Existe. Mas é bem mais incomum do que a gente imagina, viu? Eu já peguei inúmeros pacientes que fechavam o diagnóstico, principalmente para borderline, não narcisista, de cima a baixo, de livro mesmo, né? Quando você trata com um transtorno bipolar, desaparece. Quando você introduz estabilizador de humor, a pessoa muda completamente, a família não reconhece, né? Então, hoje, inclusive, ontem mesmo na live, eu estava conversando isso com também outro psiquiatra que tem o mesmo tipo de experiência. Tem que dar o benefício da dúvida. O pessoal dá muito diagnóstico de transtorno de personalidade por uma comodidade. Ah, é personalidade, não sei o quê. Aí tira o corpo fora e joga para a pessoa, a culpa é dela, né? Na verdade, muito desses comportamentos, muito dessas coisas, ou é transtorno bipolar puro mesmo, quando você trata, acaba, né? Ou simplesmente é um transtorno bipolar que piora essas características, e como você disse, acaba se tornando comportamentos, né? Mas eu já vi coisas no consultório colocando estabilizador de humor inacreditáveis, né? Você brigou no último mês? Eu não, mãe, pra quê? Não, não aconteceu nada disso, não. E os familiares não acreditando naquilo, né? Sempre falo para os meus amigos psiquiatras, ó, dá o benefício da dúvida que vai surpreender muito. Já cansei de ver isso. Muito mesmo, né? Sabe o que é interessante você falar isso? Porque muitos pacientes vêm até mim e falam assim, o psiquiatra fez isso, 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 tá certo? Principalmente em rede social. E assim, gente, não é sobre certo e errado, nem na avaliação, nem no diagnóstico, por quê? É um quebra-cabeças, como a gente estava falando. E cada ser humano é subjetivo. Então não é todo mundo que tem bipolar que é igual. Ou, Não, tá bom. gente, se eu pegar 3 pacientes com bipolaridade tipo 1, a psicoterapia, ainda que seja cognitivo-comportamental, vai ser diferente para cada um. O medicamento que o doutor vai prescrever, dependendo do caso, da análise que ele fizer, vai ser diferente, a dosagem é diferente, horário, enfim. Por isso que não tem muito certo e errado, e as pessoas têm que confiar mesmo no profissional. E também é uma adaptação, né? O doutor vai falar melhor que eu, mas essa questão de medicamento, as pessoas tomam uma semana e falam, já era, não resolveu nada, não melhorei. Né? E é uma adaptação, o tempo deles fazerem efeito, a adaptação da dosagem, tudo isso influencia. Então é realmente dar um tempinho, né? Assim como tem gente que vai para terapia e fala, poxa, já vi em 3 sessões e não mudei nada, né? É um É processo, verdade. não tem. É verdade, o tratamento tem que ser completamente individualizado. Isso, às vezes, confunde muito também os pacientes que recebem um diagnóstico, vai lá na internet, lê aquela coisa de livro, sem perceber que muitas pessoas não são assim. Quando a gente entra no diagnóstico de transtorno bipolar tipo 2, aí pronto, aí é muito diferente. Aí você tem uma confusão muito grande, né, no diagnóstico, né? Por ser muito mais sutil, né, as fases e tudo, né? Enquanto transtorno bipolar tipo 1, até a vizinha vai dar diagnóstico quando a pessoa está em mania, né? A pessoa vai estar gastando demais, né? Vai compulsão sexual, né? Ou vai ter vários parceiros, desinibição, vai começar a conversar muito mais rápido, pensamento acelerado, né? Todo mundo vai ver, vai começar a se expor a muito risco e principalmente dormir pouco, né? E aí eu acho que fica até uma dica importante, né, Tânia, que eu sempre falo, né? Bipolaridade é um transtorno de ritmo circadiano, né? Tanto é quando as coisas que mais funcionam é regularizar o ritmo da sua vida, né? Então, como que eu vejo? E muita gente pergunta, como que eu sei se eu estou numa fase assim ou assado, né? Olhe para o sono, porque o sono dá dicas muito importantes, né? Começou a dormir 14 horas por dia, provavelmente está na fase depressiva. Dormiu menos de 4 horas, e aí existe essa confusão. Insônia, eu durmo pouco e fico pingando de sono no outro dia, né? Isso que a gente fala de mania e hipomania não é insônia, é redução de necessidade de sono. Então, a pessoa dorme 5, 4 horas e está cheia de energia, acelerada, ou muito irritada ou muito eufórica, né? Ah, você quer deitar e dormir? Eu não. Ah, mas você dormiu só 4 horas? Não, mas vamos embora, né?
Então, essa é a diferença. Provavelmente, nesse caso, dormiu pouco e está com energia, ó, está numa fase de hipomania ou mania, porque o cérebro é sempre o mesmo. Ele desliga de noite e ele acende de dia. Lá no Japão, na Rússia, em qualquer lugar. Se o cérebro está invertendo isso, está ligando de noite, né, e ficando ligado, a conta vai chegar, né? Que é um amigo que sempre fala, não preocupa que a conta chega, né? Aquela fase para cima tem um preço, né? Qual que é o preço? É a depressão, que na imensa maioria das vezes vem depois de uma fase agitada, né? A pessoa agita e depois entra em depressão, depois daquela fase. Exato. Fizeram uma pergunta aqui que me perguntaram também essa semana, eu queria até trazer isso, que alguém perguntou aqui atrás se criança pode ter o transtorno bipolar. E assim, Sim, sim. pode, não é comum, mas pode, e é bem complicado esse diagnóstico. A criança pode ter o transtorno bipolar e quanto mais cedo inicia o quadro de bipolaridade, maior a gravidade, né? Existe uma tendência a quadros que se iniciam mais cedo serem mais graves com o passar do tempo, né? Mas o diagnóstico na criança de transtorno bipolar, ele pode ser firmado, em geral, por um especialista, precisa ter aí uma especialização ou vai ser muito difícil de fechar esse diagnóstico, né? E tem que ser acompanhado ao longo do tempo, né? Porque pode ser que com o tempo isso vira outra coisa totalmente diferente do que foi pensado quando é criança, porque os quadros, né, nas crianças são bem múltiplos, assim, né? Eles não são tão claros e firmes como no adulto, né? Então é necessário mesmo procurar um especialista para afirmar um diagnóstico desse, né? Quando vem queixa de escola, é engraçado, que assim, aconteceu poucas vezes comigo de eu ter essa suspeita, eu encaminhei para uma pessoa que trabalha, que é uma psiquiatra infantil até, porque é bem específico, mas a queixa da escola vem muito parecida com transtorno positivo, com TDAH, mas você vê que nem tudo bate. Então, assim, pode acontecer. Não é super comum, mas o ideal é procurar um profissional focado na infância, em criança, assim, é o que eu mais indico. Eu encaminho quando aparece essa demanda. Claro. E a genética vai dar uma pista muito importante, né? Aí você pode ver, né? O quanto a genética é importante. Se você olha para a família e tem um monte de pessoas com transtorno bipolar, com esquizofrenia, né? Com transtorno de humor, depressão, essa é uma dica bem importante aí no diagnóstico, né? E aí, falando em tratamento, também, então a gente já disse que é a TCC, né? Já é uma das possibilidades, né? E outra questão, que alguns chamam de terapia de ritmo, não importa o nome, mas que é ritmo. Na bipolaridade, eu sempre insisto, né? A vida já foi agitada demais antes, agora a vida tem que ser chata e rotineira. Ah, mas é que eu... Não, não é assim. Tem que ter horário para dormir e horário para acordar, né? Essa é a pedra fundamental do tratamento de transtorno bipolar. Como assim, dormir? É exatamente isso, o sono e o sono, né? Para um bipolar estabilizar, ele precisa ir dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, independentemente de qualquer coisa, né? Isso é tão forte que alguns cientistas, alguns estudiosos falam até que é um transtorno do sono que tem sintoma de humor. Eles até invertem a relação. Ao invés de falar, é o transtorno de humor que traz problema de sono, eles falam, não, é o transtorno do sono que traz problema de humor, né? Por quê? Você não vai ver alguém em mania dormindo 8 horas por noite. Isso não acontece. Ele está dormindo pouco ou está dormindo nada, né? Na depressão também acontece essa queda, né? De eu vou dormir demais, né? Então, essa é a pedra fundamental. A alimentação é outra coisa. Tem até um estudo novo que fala que as pessoas com bipolaridade têm menos apetite pela manhã e aumenta o apetite à noite, né? Você vê que é um ritmo biológico o transtorno bipolar, é uma alteração de ritmo biológico. Então, a alimentação tem que ser certinha ali, né? Então, eu acordo, eu faço café da manhã, eu almoço, eu janto e por aí vai, né? Então, outro ritmo do sono, da alimentação. E o terceiro ritmo, que é essencial, a atividade física. Ah, mas eu não tenho escolha, é atividade física, né? A atividade física vai salvar o seu cérebro, vai melhorar demais. Ela libera endorfina, né? Ela libera vários neurotransmissores, como a dopamina, que a gente precisa no transtorno bipolar, né? Então, é atividade física regular, todos os dias, né? E quanto que eu devo fazer de atividade física, né? A Organização Mundial de Saúde fala que 150 minutos por semana você sai da faixa de sedentarismo, né? Então, é 30 minutos por dia de caminhada, 5 vezes na semana. Qualquer coisa a partir disso, você já está com benefícios, né? Eu gostaria que as pessoas fizessem mais, né? No transtorno bipolar ajuda muito, né? Então, aí a gente já deu o quê? 4 dicas de pedras fundamentais do tratamento, né? TCC, sono, alimentação regular
e exercício físico. Ah, mas eu não quero. Então, não vai melhorar. Se achar que é só... Você pode tomar remédio tanto que for. Se você for dormir 3 da manhã e acordar às 7 para trabalhar, eu te garanto que seu transtorno bipolar não vai melhorar. Não tem remédio que consegue lutar contra isso, né? Tem que ser as duas coisas juntas. Você não podia ser mais perfeito na sua fala. Não tinha como. Quando os pacientes vêm para tratamento, eu já até falei para alguns pacientes, olha, é mais válido você se alimentar de forma saudável, fazer meia hora de exercício e dormir direitinho do que você vir falar com a psicóloga uma vez por semana. Eles riam. Eu falava, é verdade, é muito, muito, muito essencial. Não só para o bipolar, para qualquer transtorno mental. Inclusive, escolhe assim uma doença. Pensa uma doença na sua cabeça, qualquer uma. Se você pensar câncer, diabetes, doença do coração, qualquer coisa que você pensar agora na sua cabeça, isso que a gente falou vai reduzir as chances. Exercício físico, dormir e se alimentar bem. Para qualquer doença que você pensar. Então, assim, é muito essencial. Só que o ser humano, no geral, principalmente a sociedade que a gente está hoje, né? Uma sociedade muito imediatista. Tudo a gente quer para ontem. Claro. Logo, se a gente tem um problema afetando a nossa vida, um transtorno mental, a gente também quer resolver ele para ontem. Só que é um processo. Isso você precisa ter bem claro. Tratar um transtorno mental é um processo. Tanto arrumar o ritmo do seu sono, da sua alimentação, você não vai pensar hoje, amanhã eu vou dormir melhor, e daí já vai estar certo. Ah, tô comendo só terça-feira, a partir de amanhã eu vou comer saudável. Não é verdade. Eu nunca faço exercício físico, segunda-feira eu começo, né? A maldita segunda-feira, eu brinco. Então não é um processo. Para a sua psicoterapia funcionar, seja lá qual for a abordagem, também é um processo, não vai ser em 1 ou 2 sessões. Para o medicamento funcionar, também é um processo. Então, tudo isso é um processo e a gente precisa entender essa dinâmica, né? Porque senão a gente fica em busca das pílulas mágicas, né? Você quer emagrecer? Faz exercício e come melhor. Mas tomar uma pílula é mais fácil, né? Tudo a gente quer a fórmula mágica. E eu entendo a busca pela fórmula mágica no transtorno mental, mas não tem. E as pessoas vão em busca da medicação, mas não em busca da medicação enquanto o que ela o que ela traz, mas em busca da fórmula mágica. Infelizmente, né? Também, infelizmente, né? E a gente tem que pensar também que é algo que a pessoa vai ter que lidar o resto da vida, né? Então, vale a pena o esforço, né? Porque me perguntar, mas eu vou ficar sofrendo o resto da vida com transtorno bipolar? Não. O transtorno bipolar não tem cura, assim como muitas doenças na medicina, se você for pensar também, outras doenças não têm cura, né? Diabetes não tem cura, hipotiroidismo, pressão alta, né? E por aí vai, né? Tem inúmeras doenças na medicina que não têm cura, mas tem controle, né? E tem controle 100% dos sintomas, né? É possível que uma pessoa com transtorno bipolar tenha uma crise, trate corretamente e nunca mais na vida tem outra crise, né? O que era completamente impossível anteriormente, né? Um dia eu ouvi alguém falando que hoje em dia vocês inventam doença demais, né? Não é, transtorno bipolar está descrito lá na Bíblia, né? Quer a pessoa acredite ou não que aquilo é um relato histórico, né? Mas aquele rei Saul, que era o mais sábio lá, na Bíblia é descrito um episódio maníaco clássico, assim, né? Que ele tirou a roupa, ficou completamente agitado e por aí vai, né? Em 1641, na verdade, foi o primeiro livro descrevendo uma depressão quase igual a gente fala hoje em dia sobre depressão, né? O que aconteceu é que de 1940 para cá, que foi o LIT, a primeira medicação, a gente começou a ter ferramentas para tratar isso. Anteriormente, milhares de anos para trás, o que acontecia com a pessoa que tinha um transtorno bipolar tipo 1? Ele dava a primeira crise, era internado em algum lugar, em geral, sob condições terríveis, e lá ele passava o resto da vida. Não é essa a realidade mais, né? Hoje a gente tem ferramentas de tratamento que controlam 100% dos sintomas, desde que eu faça o meu tratamento realmente, né? Desde que eu realmente faça o tratamento, né? E como o doutor falou, continue com ele mesmo se os sintomas não aparecerem, porque é crônico, né? É como diabetes. Mesmo que sua diabetes está controlada, você não para de tomar o remédio para diabetes e volta a comer pudim. Não, né? Exatamente. É um acompanhamento para a vida toda. Mas, sabe, às vezes é normal, assim, um dos meus primeiros empregos eu trabalhei num hospital psiquiátrico e tinha uma demanda muito grande de pacientes com bipolaridade lá. E quando a gente viu os pacientes que chegaram a ser internados, assim, quase nenhum estava fazendo um tratamento de forma adequada. E é interessante também. Você podia falar um pouquinho sobre internação? É uma coisa interessante porque as pessoas perguntam os casos que são necessários fazer essa internação. Primeiro que é algo raro, né? Eu acho que isso fica muito no imaginário das pessoas, que quando se pensa em transtorno bipolar, se pensa em algo grave, né? E não é verdade, né? Se a bipolaridade é desse tamanho, a porcentagem de paciente que tem transtorno bipolar tipo 1 é isso aqui, né?
É algo muito pequeno do espectro, né? A maioria do espectro vai viver aqui, nessa parte mais leve, e só o grave é que é internado, né? Como é na medicina, em praticamente qualquer doença é assim. Você tem uma grande porcentagem de pessoas com quadros leves, moderados, e uma pequeniníssima porcentagem com quadro grave, né? E aí, quem é internado hoje em dia em transtorno bipolar, né? Primeiro, a família salva muito, né? Existem, eu já vi inúmeras famílias assumirem aí durante um episódio maníaco, durante episódio de humor muito grave, eles assumem cuidado, né? Um dos fatores de bom prognóstico é o quê? O curso da minha doença é benigno, ao invés de ser um curso muito ruim da minha doença, né? É suporte familiar, isso aí é essencial, né? Por isso que eu sempre faço a psicoeducação para a família, explico direitinho o que é transtorno bipolar, porque o suporte social é essencial. Porque imagina que o cara é casado, ele entra em mania, primeira coisa, né? Vai começar a atrair a mulher, né? Já tive situações como essa no consultório inúmeras vezes, né? Nunca traiu a mulher, entra em mania, começa a atrair a mulher, gastar o dinheiro tudo, troca de carro, isso e aquilo outro, né? Para a mulher entender que aquilo é um sintoma e não a personalidade dele, é difícil, é um desafio, né? Se eu não entender que existe uma hipersexualidade durante uma fase maníaca, como é que eu vou perdoar e cuidar numa hora dessa, né? Então, a família salva muito da internação, de ter um suporte social, mas às vezes não é possível, às vezes precisa internar mesmo. Mesmo contra a vontade do paciente, quando o quadro é grave, para proteger ele ou proteger os outros, né? Porque pode acontecer, é raro, mas pode acontecer, de ficar extremamente agressivo, de ficar delirante, né? De começar a ouvir vozes, de começar a ter delírios em geral de grandeza, ou místico, ou religioso, né? Aí fala que é Jesus ou Deus e tem todos os poderes e sai por aí, né? É raro, mas muitas vezes a internação é necessária para proteger o paciente ou proteger os outros, né? Que pode ser feita até involuntariamente, desde que a família vai consentir com isso, né? E não é como antigamente, né, que a pessoa era colocada lá quase como um depósito, né? Hoje se há essa Não, nesse período de crise. Então é muito, muito diferente, né? Porque as pessoas têm esse receio. É uma pergunta que me fazem bastante também sobre essa questão da internação. Mas é muito, muito raro, como o doutor falou. E aqui o Luiz fez até uma pergunta interessante, que ele falou, então a maioria dos bipolares se estabiliza? Sim, a imensa maioria dos bipolares, quando bem tratados, se estabilizam. O grande problema que a gente tem na bipolaridade é diagnóstico errado. Gente que tem bipolaridade e recebe o diagnóstico de depressão, aí não vai estabilizar nunca. Porque o antidepressivo, a medicação antidepressiva, ela desestabiliza o bipolar, né? Se ele está deprimido e eu dou antidepressivo, ou isso não funciona, ou funciona por pouco tempo e para de funcionar. É o famoso, o remédio perdeu efeito. Não perdeu efeito, é assim mesmo o transtorno bipolar. Funciona um pouquinho e para de funcionar, né? Ou, pior ainda, um antidepressivo vai fazer a pessoa ficar mais irritada, mais impulsiva, vai fazer ela dormir menos ainda e ela vai ficar mais agitada ainda, né? Então, bipolar com tratamento correto, imensa maioria vai estabilizar, imensa maioria vai estabilizar, né? E por imensa maioria, estou falando mais de 90%, né? É bem tranquilo disso acontecer, né? Agora, aqueles bipolares que recebem diagnóstico de transtorno de personalidade, aí não recebe o tratamento correto, ou que recebe o diagnóstico de depressão, aí não tem como estabilizar, né? Sem o tratamento correto, não estabiliza. Exatamente. A gente tem um problema de dinâmica aqui no Brasil, tanto para psiquiatras, psicólogos, quase qualquer profissional da área da saúde, que é a questão do atendimento do SUS, que às vezes demora muito tempo e às vezes não é um atendimento muito integral, ou de convênios, tanto para psicólogo quanto para psiquiatra, que às vezes eles atendem, o psiquiatra atende em 10, 15 minutos, o psicólogo às vezes em 20 minutos ou meia hora faz uma sessão. E aí, É fica muito difícil. um tratamento diagnóstico bem capenga. E é um problema de dinâmica aqui no Brasil que está acontecendo, né? Porque o que acontece é aquilo, né? A maioria do tempo da pessoa com transtorno bipolar, ela está em depressão. Existe aqueles que só fazem mania, isso existe, né? Um episódio maníaco já é suficiente para dar o diagnóstico de bipolaridade, mesmo se nunca deprimiu na vida. Existe isso, né? Então, a maioria do tempo ele vai ficar em depressão. E eu só vou conseguir dar sorte de ver ele na hipomania ou mania durante pouco tempo, né? Então, eu preciso ver ele na depressão e coletar toda a história dele, né? Como que é a história genética sua, e seus familiares, e como que era na sua adolescência, e depois com 20 anos, né?
Se mulher, então, como foi seu pós-parto? E na menopausa, como que foi, né? São períodos de agravamento da doença, né? Então, eu preciso de tempo para coletar essa história e dar o diagnóstico, porque quando eu vou ver alguém com transtorno bipolar, ele provavelmente vai estar em depressão, né? Vai estar em depressão. Então, em 10 minutos, você não vai fazer o diagnóstico nunca. Nunca. Diferencial, né? É, Não tem jeito. é um problema. É um problema, isso é complicado. Mas, né, a gente sabe que também boa parte da população usa o SUS e acaba usando o convênio. Então, Claro. tem que ver um profissional, isso é essencial também, né? Existem boas pessoas, né? Bons profissionais no SUS, no convênio, existe também, né? Tudo é uma questão de quanto que a pessoa vai se dedicar a fazer esse diagnóstico aí, né? Existe. Existem ótimos profissionais, eu tenho amigos e amigas que trabalham no SUS, atuam com convênios também. Olha que É, o bonitinho José falando que teve o diagnóstico correto. Olha que bacana. e essa história que o José está comentando aí, de quem tratou e depois nunca mais teve um episódio, é comum no consultório, é comum, né? Eu tenho pacientes que tiveram crise lá atrás e já estão há 10 anos sem nenhuma crise, né? Mas por quê? Porque toma remédio certinho, faz todos os outros tratamentos que a gente comentou, né? É possível de controlar hoje em dia o transtorno bipolar. A gente tem muitas e muitas opções de tratamento, né? Muitas mesmo, né? Sim, com certeza. E ótimos profissionais também. E eu acho que essa questão da internet, igual essa live que a gente está fazendo aqui, outros mecanismos, antigamente a pessoa tinha aqueles sintomas, ela não conseguia nem identificar para saber se ela devia procurar ou não um profissional. Então hoje as pessoas, felizmente, estão tendo contato, né, com Uhum. profissionais, enfim. Esses assuntos estão em alta de uma forma que eu acho bem positiva. E até agora há pouco você falou uma coisa essencial, né, Tam? Que eu acho que é até de saúde pública, né? De qual que é o primeiro tratamento para insônia aguda, ou seja, com menos de 3 meses, né? Não é remédio. Em qualquer guideline internacional, lá nos Estados Unidos e na Europa, é sempre a mesma coisa: higiene do sono. E para insônia que é crônica, mais de 3 meses, terapia cognitivo comportamental para insônia. E só depois é que eu vou no remédio, né? Mas as pessoas em geral não sabem nem sobre a higiene do sono, né? Nem tem ideia sobre isso, né? É. Inclusive, eu estou escrevendo um e-book de higiene do sono, depois eu vou dar lá no Instagram, vai ser de graça, viu, gente? Não vai cobrar nada, não, né? Mas são coisas super importantes, assim, coisas de saúde mesmo, né? Uma das medicações mais utilizadas hoje em dia é o clonazepam no Brasil. Uma das mais vendidas de todas é o tal do Rivotril, né? É. Você vê. Não, e o pessoal tomando melatonina, achando que é natural e que vai induzir sono, e aí, então é uma desinformação muito grande. Muito O grande. Luiz aqui falou uma coisa no comentário que eu até quase morri, quase que você me infarta aqui, Luiz. Ele falou aqui que tem médicos também que falam que se há gatilhos para as crises, então não é bipolar. Isso faz sentido? De forma alguma, Luiz. Isso é uma besteira sem tamanho se algum médico falar isso, né? Porque é óbvio que pode acontecer gatilhos, mas a reação, vamos supor que a pessoa perde o emprego e ela começa a fazer um episódio maníaco, fica sem dormir, fica agitado, fica agressivo, né? O gatilho foi a perda do emprego, mas a forma como o cérebro dela está reagindo é completamente diferente. Ele está ficando ligado à noite. Só acontece isso com quem é bipolar. Se você não é bipolar, você não consegue fazer isso. Você não vai virar à noite acordada, no outro dia está acelerado e não vai ter sono na outra noite. Isso não acontece. Só acontece no cérebro de alguém que tem transtorno bipolar, né? Então, gatilhos sempre vão existir, mas a forma como ele está lidando com esse gatilho é de bipolaridade. Então, isso aí é uma bobagem que algum médico falou por aí, viu, Luiz? Não acredita, não. Gente, é importante pensar que o ser humano ele é influenciado por fatores ambientais, que seriam alguns gatilhos como a perda do emprego, o estresse na família, alguma coisa, por questões orgânicas, fisiológicas, questões psicológicas dessa própria pessoa. Então, tudo isso tem influência, não só nos transtornos mentais, mas como na nossa vivência, no nosso cotidiano. Então, a gente nunca exclui e fala que uma questão ambiental não tem importância, ou fisiológica não tem importância, enfim. Nós somos o conjunto de tudo isso, né? E muitas vezes pode até ser mais confuso ainda, né, tá? Por quê? Porque a pessoa pode entrar numa hipomania, por exemplo, aquela fase que é agitada, porém não tão agitada assim, né? E aí ela começa a brigar no emprego. Por quê? Porque ela tem um senso de razão aumentado, né? Eu começo a ter muita razão, eu que sou grandioso, eu começo a desafiar o meu chefe, dali a pouco eu perco meu emprego, né? O que é que causou o que aí, né? Isso é muito comum, a pessoa ter sintomas, né? Aí eu brigo com a esposa, né? E daqui a pouco eu faço aquilo lá, né? Quando vai ver, a vida está uma bagunça, uma desestabilização, né? E é pelo sintoma que não está sendo tratado, é pelo sintoma que não está sendo tratado, né? E por isso que muitas vezes esse critério de borderline, instabilidade em relacionamentos, nem sempre vai fazer sentido.
Porque se a pessoa tiver hipomania há muito tempo, mas hipomania não é só uma semana? Não é. Tem pessoas que ficam em hipomania uma década, 2 décadas, 30 décadas seguidas, né? 3 décadas seguidas, né? Isso é relativamente comum de ver no transtorno bipolar tipo 2, né? A pessoa ficar 30 anos em hipomania, 10 anos em hipomania, né? Então não é só aquela visão fechada de DSM que transtorno bipolar é só isso daqui, não. O que está lá no DSM são os casos mais graves. Você tem um espectro de transtorno bipolar aí que não está descrito lá em manual, né? Não está descrito. É importante falar disso, porque por que descreve dessa forma? Porque senão todo mundo também vai se adequar e se diagnosticar, né? Dependendo. Então, eles precisam realmente fechar num espectro. Até quando a gente fala dos sintomas principais, não significa que é só aquilo, mas a gente precisa trazer o espectro, porque senão tudo vai parecer que também é patológico, né? Vou fazer um vídeo essa semana sobre a história do lítio, que é super interessante, que ela mudou a história da saúde mental assim no mundo, a descoberta do lítio, né? E é de longe até hoje a medicação mais eficaz no tratamento do transtorno bipolar, né? A pessoa tem que ter um motivo muito forte para não usar lítio, né? Qualquer pessoa que é acostumada a tratar transtorno bipolar ou tem algum nível de experiência sabe que o lítio é insubstituível, né? Existem pessoas que vão ter efeitos colaterais ou vão ter impeditivos que não dá para usar, mas fora isso, o lítio é essencial, né? Porque ele é a única medicação que ela funciona na depressão, funciona na mania ou hipomania e funciona na parte que a pessoa está bem, de manutenção, né? Ela é a única que consegue pegar as três coisas. As outras medicações que existem não conseguem fazer isso, atuar nessas três partes, ou atuam só numa fase, ou só em outra fase, tudo, né? Então, o lítio é uma medicação espetacular, né? Se países não têm isso, está perdendo a chance tanto, na verdade. Certeza que no guideline canadense o lítio está como primeira opção, que é o CAMAT, né? É o guideline mais famoso de bipolaridade no mundo, né? E lá o lítio está como primeira opção. Tanto o tratamento medicamentoso como intervenção clínica, geralmente são posturas tomadas mundialmente baseadas em pesquisas que a gente tem do mundo todo, né? Então, dificilmente, acho que eu não conheço, assim, algum tratamento muito específico que é usado aqui só no Brasil, sabe? Geralmente, tanto tratamento como intervenção, geralmente são coisas que são pesquisadas no mundo todo, né? Claro que a gente pode ter, principalmente quando você fala de acompanhamento e psicoterapia, a gente pode ter algumas adaptações referentes ao cotidiano, cultura, dependendo, mas é basicamente isso. É uma medicação que faltava muito no Brasil, mas há cerca de 2 anos, se não me engano, 2, 3 anos no máximo, que está aqui é a lurazidona, né? É uma medicação que é para a fase de depressão bipolar, não existia aqui no Brasil e agora já tem, né? Agora já tem. Uma ou outra medicação não está disponível, mas nada assim que seja uma panaceia. Nossa, essa medicação é imprescindível, né? Não existe isso mais, né? Até porque eu, por exemplo, vou no Congresso americano todo ano, né? Só não foi em 2020 agora, que não teve jeito, né? Em 2021, pelo visto, não vai ter jeito também, né? As informações estão correndo muito rápido, né? Foi descoberta alguma coisa lá, hoje mesmo a gente está sabendo aqui, né? Não existe esse segredo, esse tratamento escondido, não, né? O que existe são profissionais que não estão informados sobre o tratamento, mas a informação está aí, né? Para qualquer um ver. Não existe. Esse dia me fizeram uma pergunta capciosa no mim. Falaram assim: tem algum tipo de tratamento que só você faz, só você sabe? Falei: nossa, se o médico responder sim para isso aí, sai correndo, porque ele é charlatão, né? Isso não existe hoje em dia na medicina, na ciência, na psicologia, né? Qualquer coisa hoje em dia que funciona, que realmente é provado que funciona, todo mundo está sabendo no mesmo dia. Porque, infelizmente, a gente ainda vê psicólogos, enfim, encaminhando questões psiquiátricas para fazer constelação, para fazer hipnose, para pôr num divã e essa pessoa ficar um ano sem uma estratégia funcional. Então, infelizmente, existe, né? Até por isso eu tenho um projeto que é o SOS Psico, que é para trazer esses conteúdos para que os psicólogos realmente tenham acesso a isso. Né? Para a gente fechar, eu acho que seria importante falar um pouco sobre o papel da medicação, né, no transtorno bipolar, né? Eu acho que a gente falou das principais intervenções que tem, não todas, existem várias outras, né? E uma que não tem como escapar é a medicação, né? Para ficar bem, a medicação, eu sempre digo, né? Ela é amiga, não é inimiga a ser evitada, né? Ela estabiliza muito, né? Mas aí são estabilizadores de humor, né? Que a gente está falando de lítio, ácido valproico, estamos falando de carbamazepina.
lamotrigina para depressão bipolar, por exemplo, né? São vários estabilizadores de humor que a gente tem, né? E a gente tem os antipsicóticos atípicos, que aí alguém até perguntou aqui se quetiapina era transtorno bipolar, né? Não só isso, quetiapina, olanzapina e por aí vai ter um monte deles, né? Vai ter um monte deles, né? Mas quando você inicia a medicação, uma coisa vai acontecer, né? Você vai precisar exatamente daquelas outras coisas, o exercício físico, o sono regular, porque algumas medicações podem realmente aumentar o apetite. Mas se eu fizer o exercício físico, isso vai me ajudar, né? Nas duas pontas, tanto a não ter as consequências negativas, quanto vai me ajudar a estabilizar o transtorno bipolar, né? Então, são várias nuances com a medicação. Não é só uma que existe, tem várias. Muitas pessoas desistem no meio do caminho, falam, vou deixar porque esse deu errado. Não, calma, tem vários outros, né? Por isso que é tão importante fazer uma parceria com o seu médico e, com isso, ajustar o tratamento. Porque muitas vezes só um terço das pessoas com transtorno bipolar vão melhorar completamente com uma medicação apenas, né? Então, quando você coloca o estabilizador de humor, o lítio, um terço só aquilo é o suficiente, né? Mas para o restante, dois terços, não, eu vou precisar de um conjunto de medicações. Às vezes o lítio é quetiapina, às vezes o lítio é outra, né? Não importa, o importante é tenha paciência, vá ajustando a medicação e principalmente não para a medicação. Existem muitas e muitas alternativas, né? É. Ela falou, o Luiz falou aqui, se prejudica o rim. É muito interessante falar sobre isso, né? Porque as pessoas têm medo de efeitos colaterais da medicação. Mas aí o que eu trago também é qual é o efeito colateral de não tomar essa medicação, né? Exatamente, né? Além de ser algo extremamente raro, essa questão renal aí, Luiz, provavelmente você deve ter ouvido por conta do lítio, né? O lítio, quem toma ele, precisa fazer exames a cada 3 meses, né? E depois de um tempo, pode fazer exames até a cada 6 meses, né? E é extremamente raro qualquer prejuízo para o rim, né? E como você está fazendo exame, é claro que você não vai deixar chegar no prejuízo grave, né? Se você vê alguma alteração, você vai simplesmente substituir por outra medicação, né? Então, isso é completamente manejável, extremamente raro esse tipo de efeito colateral, né? O transtorno bipolar pode destruir a vida da pessoa e destruir uma família inteira, né? Tem muitas famílias aí que estão destruídas por conta de um transtorno bipolar não tratado, né? Não são poucas, viu? Não são poucas, né? Porque como a gente está conversando, os sintomas de algumas fases do transtorno bipolar, eles são muito disruptivos, né? A pessoa fica grandiosa, briga com a família, né? E manda ir embora, né? E tem algumas pessoas que ficam meio frias com aquela grandiosidade, né? Tem um senso de razão aumentado, fica distante, fica fria, né? Briga demais, né? E isso vai destruindo a família e vai destruindo a vida da pessoa, né? Sim, Isso exato. é bem pior do que efeito colateral de remédio. Como sempre, adoro seus conteúdos, vou continuar te seguindo lá, como fã mesmo. Obrigada, os seus também. Tô adorando a série sobre medicamentos, assim, necessária. Um dia eu termino, tá? Ah, quando você fizer os e-books, me fala, me avisa no direct que eu divulgo também, porque são coisas muito legais. Já está em produção, na verdade. Eu já escrevi, só estão fazendo a gráfica lá, né? Falaram que vão entregar aí em 10, 15 dias úteis, né? Ai, Mas vai ser de graça, não vou cobrar nada, não. mundo.